Oi pessoal, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica de lagos e de reservatórios. Então eu comentei para vocês na videoaula passada que esses ambientes são mais suscetíveis aos processos erosivos, de verdade, né? Realmente é porque você tem ali às vezes uma sedimentação de nitrogênio, de fósforo, é um ambiente que tem um TDAH maior, né? Então a água entra, demora mais para sair desse lago, desse reservatório. Não tem uma troca gasosa tão interessante quanto um ambiente lótico, né? Então isso tudo leva ali basicamente a fazer com que esse nitrogênio e esse fósforo vá ser retido nesse ambiente e ali vai ter um ambiente propício para o desenvolvimento, né, e crescimento dessas algas, tá? Então vamos entender um pouquinho a dinâmica, como funcionam esses lagos e esses reservatórios com foco na eutrofização. Então um ponto importante que a gente tem que saber, né, que os lagos e os reservatórios eles têm uma certa profundidade, né, um perfil vertical, né, onde ali você tem as temperaturas, numa camada mais superficial até o fundo desse lago, desse reservatório. Né? A gente sabe que as estações, né, a sazonalidade vai modificar essas temperaturas. O período mais frio tende, né, a camada superficial está mais fria também, o período mais quente também ela vai estar mais quente, né? A temperatura vai ser maior. Né? Então a gente tem a seguinte situação: ocorre uma estratificação desses lagos, né, desses reservatórios. Quando está mais quente, o fundo tende a estar mais frio e a superfície muito mais quente. Mas quando isso vai esfriando, né, no inverno, a temperatura do fundo vai ficando um pouco mais próxima da temperatura ali da superfície. Né? Então essas camadas, né, a gente tem ali uma distinção, tem uma nomenclatura para isso. Né? Então a gente tem o termoclina, que é uma camada de transição, geralmente no meio desse lago, desse reservatório. Quando eu digo no meio, não que seja realmente na metade da altura do lago do reservatório, né? Mas ele fica entre a camada mais quente e a camada mais fria. Né? Então a camada mais quente e superficial, e principalmente ela ocorre no período mais de verão, quando a temperatura é maior do ar, é o epilíneo, né? E ela é menos densa, então ela fica realmente na superfície, separa do fundo. E o hipolímnio, que é essa camada inferior. Tá? Então, essa estratificação no verão é muito mais comum, né? Mas no inverno, né, quando a temperatura vai da superfície ficando próxima do fundo, ocorre essa inversão térmica e há um revolvimento aí dessas águas nesse ambiente. Então, ali, quando ocorre esse movimento, que está no fundo vai para cima, né, ocorre toda uma homogeneização. É uma situação complexa, né? E que pode trazer alguns problemas eventualmente. Tá? Então a gente tem ali também uma nomenclatura específica para essa frequência, né, desses acontecimentos. Então os lagos eles podem ser holomíticos, né, quando, né, tem uma circulação completa em toda a coluna d'água. Né. Isso depende do número de circulações que ocorre. Então isso pode ocorrer uma por ano, que é monomíticos. Né. Os monomíticos quentes é quando ocorre isso no inverno, e os frios, o monomítico frio é quando ocorre isso essa circulação no verão. Né? Então é o inverso. Tá? Os dimíticos com duas circulações, oligomíticos com poucas circulações por ano. Né? Polimítico há várias circulações. Tá? E temos ali os meromíticos e amíticos. Né? Amíticos não tem circulação, e o meromítico é quando ocorre, mas não é em toda a camada média, muitas vezes. Tá? Então, essa nomenclatura é importante só para poder classificar essa relação entre essa estratificação e essa inversão térmica, quando ocorre essa recirculação, e aí o que estava estratificado acaba não ficando mais estratificado, né? Acaba ficando homogêneo. E aí o que eu comentei, você tem o fundo de um lago, né? Pode ter ali um sedimento, e aquilo, quando ocorre esse revolvimento, isso pode ser revolvido para todo o lago. Né? E aí os problemas naturais de qualidade da água vão ocorrer, como a gente já conhece, né? Nitrogênio, fósforo, matéria orgânica e assim por diante. Tá? Bom, então aqui tem uma imagem que é possível visualizar e entender um pouquinho essa estratificação que eu estou falando. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um lago que está estratificado. Né? Então aqui eu tenho o termoclina, que é a camada de transição, né, intermediária entre o epilímnio e o hipolímnio. Então aqui é a camada mais quente e aqui é a camada mais fria. Se olhar num gráfico, né, eu observo que a temperatura aqui
nessa camada superficial ela é mais quente, né? E eu tenho mais oxigênio ali dissolvido, há uma interação maior com o ar. E a partir do momento que eu vou descendo, né? Eu vou indo eu vou aqui para uma maior profundidade desse lago, a temperatura tende a diminuir em relação, né, à camada superficial. O oxigênio também, né? No fundo tem menos oxigênio. Então isso é algo que a gente conhece, sabe, né? Mas a inversão térmica, né, quando ocorre esse revolvimento, o que acontece é que vai esfriando essa camada superficial até ficar numa única temperatura, né, num OD único, mas que tende a diminuir. Então aqui vai acabar tendo um revolvimento, né? Então a temperatura, né, ela, lógico, é mais frio, então ocorre aqui uma diminuição dessa temperatura em relação ao período quente, mas ele fica sem estratificação, né? Então uma camada única de temperatura. E o OD, que tinha um oxigênio maior na superfície em relação ao fundo, ele também acaba tendo uma mistura e, né, e acaba diminuindo, porque eu tenho matéria orgânica, então eu tenho alguma coisa aqui no fundo especificamente que pode me acabar consumindo o oxigênio de toda essa água, né, desse volume, desse lago, desse reservatório, certo? Então esse fenômeno aqui, essa dinâmica ocorre, né, essa estratificação, e é lógico que dependendo do clima, isso vai acontecer mais ou menos, né? E de uma forma mais ou menos brusca também. Tá? Bom, então, entendendo essa dinâmica desses lagos, né, a gente também levando para essa questão dos lagos reservatórios, a questão do nutriente limitante. Né? Então, o nutriente limitante, assim, tentando resumir ele, basicamente, é quando a gente trata da seguinte maneira. Qual é o nutriente que para eutrofizar eu preciso que eu tenha, né, para que ocorra, né? Então a gente sabe que geralmente a gente tem nitrogênio, tá? Então a nossa condição aqui sendo bem pragmático, né, e claro, o nutriente limitante é o fósforo, né? Porque geralmente quando eu não tenho ele, não ocorre a eutrofização nesses lagos, nesses reservatórios. Então a dinâmica do lago não se altera. Mas quando eu tenho esse aporte de fósforo, né, ele é um nutriente que estava me limitando. Então, a partir do momento que ele chega na condição, né, que eu precisava, né, para eutrofizar, ele acaba promovendo a eutrofização. Muitas vezes porque eu tenho ali também o nitrogênio, né, abundante na atmosfera, e isso acaba tendo uma interação com a água e sendo mais fácil, né, de ter o nitrogênio disponível, já o fósforo não. Né? O fósforo não tem tanta abundância assim. Né? Então tem uma regra, né, aqui, que se eu pegar a relação de nitrogênio e fósforo e ela for maior que 10, eu tenho uma limitação por fósforo. Né? Aqui falando, né, em grandes lagos com predominância de fontes não pontuais. E aqui pequenos lagos com predominância de fontes pontuais, né? Aqui não pontuais, aqui pontuais. Se essa relação de nitrogênio e fósforo é menor que 10, a limitação é por nitrogênio. Né? Mas o que eu posso, né, deixar aqui nessa videoaula muito claro para vocês é que o fósforo, né, geralmente, ele é o nutriente limitante. Então, por essa razão específica, né, a gente precisa pensar no controle do fósforo muito mais do que do nitrogênio. Então, a gente, com engenharia, precisa remover fósforo, reter fósforo, tanto pensando na proteção da bacia hidrográfica, com práticas, uso e manejo, né, conservação do solo, mas também pensando nos esgotos, na drenagem e nas águas urbanas de forma geral. Né? Então, o tipo de uso e ocupação do solo reflete em medidas que a gente deve tomar, mas a preocupação maior é com relação a esse fósforo, porque ele é um nutriente limitante e ele vai promover a eutrofização caso ele chegue nas concentrações adequadas ali. Né? Então, a gente pode trabalhar com uma estimativa dessa carga de fósforo, tá? A fluente, um lago, uma represa, né? Pensando ali, né, que eu tenho fósforo proveniente de esgotos, né, e da drenagem pluvial, né, vinda de águas urbanas, áreas agrícolas como comitê os fertilizantes e matas e florestas, eu tenho uma condição natural aí de fósforo das próprias plantas, como eu já comentei na videoaula passada, então não vou repetir aqui. Né. Essa tabela aqui a gente tem algumas contribuições unitárias de fósforo que são típicas, né, então a gente vê aqui com esgoto, drenagem, né, dependendo do tipo de drenagem que eu tenho, ou esgoto, né, no caso aqui por ser doméstico, tem alguns valores típicos, né,
quantos quilos de fósforo eu vou ter, né, por área, por quilômetro quadrado, ao longo de um ano. Né? Então, esses valores aqui já são contribuições unitárias ali desses fósforos, desse fósforo, né, do fósforo, então, que são típicas, já são conhecidas. Né? Então, isso aqui ajuda a gente a estimar. Né? Então, aqui nessa concentração de fósforo, né, indo mais direto ao ponto, tem algumas equações que eu posso trabalhar, né, para verificar esse P, né, essa concentração de fósforo também. Levando em consideração a carga fluente de fósforo, né, o volume de uma represa, o TDH, o tempo de tensão hidráulica dessa represa, e tem um coeficiente ali dessa perda de fósforo por sedimentação. Esse KS eu tenho também algumas maneiras como calcular, eu não vou gastar o tempo agora dessa videoaula, mas vocês podem aqui, né, paralisar a aula e ver como pode ser feito isso, tá? Então, consegue-se calcular a concentração de fósforo na represa, né, e a carga de fósforo máxima admissível aí nessa situação que vocês estão trabalhando aí, né? Bom, mas nessa videoaula a intenção é falar um pouquinho sobre o controle da eutrofização. Vocês viram que existe uma dinâmica desses lagos, desses reservatórios, e vocês viram que o fósforo é um nutriente limitante. Tem como estimar essa carga de fósforo e saber se isso vai ser um valor que pode me levar a uma eutrofização. Mas, bom, como é que eu posso controlar essa eutrofização? Então, quando a gente fala de controle de eutrofização, a gente trabalha com dois tipos de medidas. Né? As medidas que são preventivas, tá? E elas são as mais baratas, né? São as mais, não diria eficazes, mas pensando numa relação com custo-benefício, elas são mais eficientes. Né? Então, as medidas preventivas são medidas tomadas aí nas bacias hidrográficas. Né? Então, estou pensando em uso, ocupação do solo, manejo, conservação, erosão e assim por diante. Né? As corretivas é quando eu vou atuar já diretamente na água, no lago ou na represa. Tá? E aí eu vou usar processos mecânicos, que são muito mais comuns, né? E também associados muitas vezes aos químicos biológicos. Né? Tá? Então, as medidas preventivas, eu vou trabalhar com o controle dos esgotos, tá? Então, eu vou tratar os esgotos, removendo nutrientes, né? Que a gente sabe que existe uma dificuldade, né? Nossas estações muitas vezes não fazem esse tratamento completo, mas eu preciso efetivamente tratar os nutrientes, né? Pensar ali, né, numa coleta, né, de esgoto, etc. E quando eu tratar esse efluente, eu não jogar a montante de represa, né, nem de lago, de reservatório. Eu vou jogar o quê? A jusante. Então, meu lançamento após tratamento, eu vou fazer isso a jusante, tá? E uma possibilidade é a infiltração desses esgotos, né? Tá? Outra questão é o controle da drenagem, né? Controlar ali, né, o meu uso e ocupação de uma forma que eu faça o controle da drenagem, tá? Hoje fala-se muito aí nos parques lineares, né? E usando bacias de retenção, detenção, que eu possa reter essa concentração de nutrientes, né? Então, nessa imagem que a gente pode ver, no caso aqui, uma ET, né? Que ela trata o efluente, joga jusante, né? Mas também aqui, eu tratando o meu esgoto, né? Com remoção de nitrogênio de fósforo, né? Então, são duas formas de avaliar isso aqui, porque a gente sabe que os reservatórios, né? A dinâmica deles é suscetível a eutrofização. A disposição de nitrogênio de fósforo no solo, né, principalmente o fósforo, que é o nosso nutriente limitante, é muito importante. Né? Se a gente puder aplicar no solo, tem uma capacidade de autocuração muito maior e reter esse material, e isso vai parar na água e não vai eutrofizar. Né? Então isso é uma vantagem muito grande. Né? Outra possibilidade, no caso, é exportar para uma outra bacia. Né? Às vezes você tem uma situação onde a sua bacia não permite mais lançar, porque já está numa carga muito acima do possível. Então, o que pode ser feito é você lançar isso. Talvez transpor para uma outra bacia hidrográfica. Né? A gente sabe que na área urbana a gente tem várias bacias e é muito comum, às vezes, a gente coleta esgoto numa bacia e acaba numa levatória jogando para uma outra bacia. Então, isso ocorre, não é algo tão anormal, tão assim, pensado, às vezes, para retirar nitrogênio e fósforo. Né? Muitas vezes é pensado porque você não quer tratar naquela bacia, quer jogar para uma outra bacia hidrográfica para fazer o tratamento, né? Vai instalar uma ET em outra bacia. Então, coletou esgoto numa bacia, tem que ter um elevatório. Né? Mas ali você está fazendo uma transposição desses nutrientes, né, do nitrogênio e do fósforo também. Tá? Bom, pessoal, depois então de comentar para vocês algumas medidas que são preventivas, e como eu já comentei, né, elas são as mais baratas, né? A gente acabou de ver aqui.
As medidas corretivas, né, elas são mais caras, né? Eu demando tecnologia, eu demando mão de obra, então os custos aí, né, são mais caros, né? Mas também a tecnologia e a mão de obra em si também é mais especializada, né? Aqui nessa condição de prevenção, eu tenho basicamente o quê? Estações de tratamento de esgoto, né? Eu vou ter que um planejamento, né, nas minhas obras, né? Mas aqui eu tenho tecnologia e know-how para fazer isso aqui no Brasil, principalmente, né? Sem problema algum. Eu acho que tem espaço, tem um ambiente propício para isso. Quando eu entro com medidas corretivas, né? Eu já tenho aqui algumas tecnologias mais específicas, né? Alguns equipamentos e tal. E a própria mão de obra deve ser mais especializada. Bom, vamos lá para algumas. Vamos falar das mecânicas, né? As químicas e as biológicas. Então, nas mecânicas, o que eu tenho basicamente ali, ó? A retirada, né? Desculpa, a inserção de oxigênio, né? Então, a aeração, tá? É uma alternativa mecânica, né? Muito comum. A retirada de águas mais profundas, né? Às vezes as águas que estão mais profundas ali estão com, né, uma carga ali, um acúmulo de algum material desses nutrientes, por exemplo, e aí tem que fazer essa retirada ou essa troca, né? Ou, né, fazer a adução de uma água de melhor qualidade para esse ambiente, né? Mas tudo isso é muito custoso, né? Mas a aeração é algo muito comum que se implementa nesses lagos, nesses reservatórios, né? Em alguns casos, a própria a remoção dos sedimentos, né? Você vai dragar esse material, eles têm aquela demanda, aquele material de fundo, né? Que a gente chama de demanda bentônica, lá que vai ter esse consumo de oxigênio da água, vai ter liberação de nitrogênio e de fósforo que foi sedimentado. Então, essa dragagem desse material ajuda bastante, né? Ou, em alguns casos, até a cobertura desse sedimento, né? É uma medida mecânica também a remoção das macrófitas, né? Elas vão se reproduzindo ali, né? Então, você vai lá e retira, tá? Ou a remoção da biomassa plantônica, né? Que a gente está comentando aí, né? Com peneiras, com micropeneiras, etc. Tá? Ainda há uma possibilidade de sombreamento, né? Que você acaba ali usando, né? Arborização nas margens, né? Desses cursos d'água são menores, né? A instalação de alguns anteparos também, né? Para sombrear e evitar ali, né? Que isso a radiação ali, a fotossíntese vai ter uma proliferação dessas algas e tal, né? Bom, então essas alternativas que a gente comentou, né, comentei, basicamente é pensar no sedimento, no fundo, pensar na aeração, na troca de água, aduzir uma água diferente, melhor qualidade para aquele ponto, né, e remoção dessa biomassa aí, dessas macrófagas, tá? No tipo de medida corretiva química, né, algumas aplicações que a gente tem a cal, né, o uso da cal, tá? Que é utilizada para desinfecção, né, do sedimento e eliminação dessas algas e plantas submersas. Precipitar o fósforo quimicamente, né? Então eu tenho algumas possibilidades de trabalhar com esse tipo de materiais, de reagentes aí, de materiais e consigo fazer essa precipitação. Oxidação do sedimento, né, com nitrato, que é algo mais complexo, né? Mas é algo que se utiliza. E os herbicidas, né? E aí eu já vejo bastante situações aí o uso de herbicidas, né? A aplicação desses materiais, desses reagentes aí que vão combater esse crescimento excessivo da vegetação, né? Também tem as medidas que são biológicas, né? Então, a utilização de alguns peixes, né, que se alimentam dessas plantas, né? Então, você acaba reduzindo essa comunidade que você tem ali vegetal, tá? Os cianófagos, né? A utilização disso, né? Para redução da densidade das cianobactérias. Então, esse ataque de alguns vírus específicos, né? Que também é pouquíssimo difundido, né? Não conheço também casos próximos aí de uso desse material, mas a literatura reporta, né? E manipulação aí da cadeia alimentar, né? Então pensar ali você consegue reduzir, né, essa comunidade fitoplantônica aí, né? Com o aumento da população zooplantônica, que vai acabar na cadeia alimentar manejando isso e reduzindo, tá? Então essas são algumas das medidas que a gente tem, né?
Só que ia pontuar que a remoção de fósforo ali, biologicamente, você consegue chegar ali abaixo de 1 miligrama de fósforo por litro, né? E com físico-químico até ordem de 0,1. Né? Então a gente vê que às vezes vai ter que associar um físico-químico com um biológico, né? Para ter uma redução e usar uma menor quantidade de coagulantes, floculantes e reagentes que vão, né, precipitar esse fósforo, tá? Mas então às vezes uma integração entre processo físico-químico e biológico é interessante, né? Então fica uma medida aí, né? Mas aquele ponto, como eu comentei, para a gente encerrar, é que os métodos preventivos, né, eles são mais eficientes pensando na relação de custo-benefício do que as medidas corretivas, né? A gente sabe que em alguns casos talvez não funcione a medida preventiva, você não tem isso, né? Não é a sua situação específica e você precisa agir, né? E aí a medida corretiva é a mais adequada, né? Você vai ser obrigado a partir para ela. Então, nesse caso, você tem que buscar ou uma alternativa biológica, né? Ou mecânica, tá? Ou até mesmo uma medida química, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente falou bastante sobre atrofização, então, como estimar, né, fósforo, como entender os problemas, né? Quais são as medidas para resolver esses problemas. Então, tudo isso foi abordado aqui nessa aula de eutrofização, né? E como resolver esse problema com duas alternativas, preventiva ou corretiva, tá bom? Deixa aí seu curtir, comenta, se inscreve no canal, beleza? E fico aí à disposição de vocês. E se precisarem sobre esse assunto aí, mais um material e mais alguma coisa específica, podem entrar em contato. Até mais.